Quantas vezes hoje você já pensou: "E se? E se eu perder o emprego? E se meu filho se envolver com pessoas erradas? E se a doença voltar? E se o dinheiro não der? E se? E se? E se?" Sabe como eu sei que você pensa isso? Porque eu também penso. E essa palavra de hoje é para mim e para você. Para você que tá roubando hoje por causa do medo do amanhã. E o que Deus está mostrando muda tudo isso. Por acaso, você ora pedindo direção, mas na verdade o que você quer é garantia? Você não quer fé, você quer certeza. Você quer que Deus te mostre o final do filme antes de assistir. E eu entendo, porque se a gente soubesse que vai dar certo, a gente relaxava. Mas sabe qual é o problema? Fé não funciona com certeza, fé só funciona com a confiança, com a entrega. E a diferença entre certeza e confiança é essa. A certeza sempre diz: eu sei o que vai acontecer. E a confiança diz: eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei quem está no controle e eu confio. E hoje o Salmo 37 vai te ensinar a largar esse controle que você nunca teve. Você só pensa que tem, mas você não tem. Salmo 37, versículo 1. Não te irrites por causa dos malfeitores. Espera, por que Davi começa o Salmo falando de malfeitores? Porque o medo do futuro sempre tem a ver com o que os outros vão fazer. E se o meu chefe me demitir? E se aquela pessoa prejudicar meu filho? E se alguém me trair? A gente não tem medo do futuro, a gente tem medo das pessoas no futuro. E Davi diz: não te irrites, não se corroa, não se consuma, não perca o seu sono. Por quê? Versículo 2. Porque eles cedo serão ceifados como a erva. Sabe o que isso significa? Que quem age com maldade tem prazo de validade. Aquele chefe injusto tem prazo. Aquela pessoa que quer destruir a sua família tem prazo. Aquela situação que parece eterna tem prazo. Mas sabe o que não tem prazo de validade? Vamos lá, versículo 3. Confia no Senhor e faça o bem. A confiança em Deus não expira. O bem que você faz não acaba, ele não perece. E agora vem a parte que muda tudo. Versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. A gente sempre leu esse versículo errado. A gente acha que significa: peça o que você quiser e Deus vai te dar. Não. Significa: quando você se deleitar em Deus, os desejos do seu coração mudam. Você para de querer controle e começa a querer presença. Você para de querer resposta e começa a querer comunhão. E quando isso acontece, você para de viver no futuro e começa a viver no hoje. Agora deixa eu ilustrar isso aqui para você. Uma mãe, ela tinha um filho adolescente e todo dia ela acordava com o coração apertado. E se ele se envolver com drogas? E se ele abandonar Deus? E se eu falhei como mãe? E um dia, no limite, ela abriu a Bíblia nesse salmo e leu o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ela percebeu uma coisa. Ela não estava confiando em Deus, ela estava vigiando Deus. Ela estava orando, mas lá no fundo, bem lá no fundo, ela estava tentando forçar que Deus agisse do jeito dela. E naquele dia, ela fez algo radical. Ela parou de orar pedindo para Deus mudar o filho e começou a orar pedindo para Deus mudar ela. Senhor, muda o meu coração, tira essa ansiedade e me ensina a confiar em Ti. E sabe o que aconteceu? O filho não mudou da noite para o dia, mas ela sim, ela mudou. Ela parou de viver no e se, e começou a viver no ainda que ele demore, ainda que eu não veja agora,
ainda que doa, eu confio. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa. Não espera para depois descansar. Descansa enquanto espera. Esse é o segredo que o inimigo não quer que você descubra. Você pode descansar antes da resposta chegar. E agora, eu vou te ensinar um exercício que vai mudar a sua forma de orar. É simples, mas funciona. Toda vez que vier um "e se" na sua mente, você vai substituir e você vai pensar: e se eu perder o emprego? Mesmo que eu perca o emprego, Deus é meu provedor. E se meu filho se afastar? Mesmo que ele se afaste agora, Deus não solta a mão dele nunca. E se der errado? Mesmo que dê errado, Deus está escrevendo minha história. Você viu? E se te paralisa? E o mesmo que te liberta. Experimenta fazer isso por 7 dias. Toda vez que vier ansiedade, troca a frase. E vem me contar o que mudou. Agora vamos orar. Mas no meio dessa oração, eu vou te dar espaço para você falar com Deus. Porque tem coisa que só você e Ele sabem. Vamos. Senhor, eu confesso que eu tenho vivido no medo. Medo do amanhã, do que eu não controlo, medo de falhar. E hoje, Pai, eu te entrego. Entrego o meu futuro, o futuro dos meus filhos, meu trabalho, a minha saúde, a minha família. Agora, entrega a você o que você está segurando. Senhor, eu escolho confiar, mesmo que eu não veja, mesmo que demore, que doa. Porque Tu, Pai, és o meu pastor, Tu és meu refúgio, Tu és quem segura o meu futuro. E eu paro de tentar controlar, eu paro de vigiar, eu paro de me corroer por dentro e eu descanso em Ti, Pai. Versículo 23. Os passos do homem são confirmados pelo Senhor. Então eu declaro, meus passos são confirmados. Meu futuro não está solto no acaso. Meu futuro está nas mãos de Deus e eu confio, confio e confio. Em nome de Jesus. Amém. Se você entregou alguma coisa para Deus hoje, se você soltou aquele controle que você nem tinha, se você escolheu confiar mesmo que, faça um combinado comigo agora. Escreve aqui embaixo, eu confio. E depois dessas 2 palavras, escreve o que você entregou. Eu confio meu filho nas mãos de Deus. Eu confio meu futuro com Ele. Eu confio mesmo sem ver. Porque quando você escreve, você testemunha. E quando você testemunha, o céu responde. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa soltar esse controle. Você pode libertar alguém hoje através dessa oração. Eu te vejo no próximo vídeo. O futuro está seguro porque Deus está contigo.